Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração, o qual eu tenho falado, né, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer uma pequena porção do estudo do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração e que é necessário, né, o primeiro passo para que nós possamos compreender a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 3, e vou começar lendo do versículo 3 até o 5, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor. Aqui nesse capítulo fala sobre Nicodemos. Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite. Um dia à noite foi falar com Jesus, porque ele ouvia falar sobre Jesus e ouvia as pessoas falando sobre Jesus, sobre os efeitos de Jesus, o que ele andava fazendo. E ele quis conhecer Jesus de perto, então ele foi um dia à noite, louvado seja Deus, para conversar com Jesus. Com certeza é porque ele era uma pessoa muito importante, né? Porque ele era ali do Sinédrio, né? Dos fariseus, um dos doutores da lei, louvado seja Deus. Então, creio que ele era proibido, né? Ou falar com Jesus, ou tinha vergonha de falar com Jesus, né? Então, ele foi à noite. E Nicodemos era o quê? Um doutor da lei, um membro fluente do Sinédrio e um fariseu, né? Um fariseu que dizer significa religioso. Então, um religioso ele se acha o direito de julgar ou condenar a conduta de outros. Um religioso, ele não é um evangélico. O religioso, ele não é um discípulo de Jesus, mas ele é um religioso. Hoje em dia não é diferente. Quantos estão dentro da casa de Deus e é simplesmente um religioso? Ele não entende as coisas de Deus e julga aqueles que querem servir a Deus. Ele julga os discípulos de Jesus. Louvado seja Deus. E o fariseu, a conduta dele ele é assim muito uma pessoa assim muito orgulhosa e ele prioriza as regras externas. Então são pessoas que gostam de julgar, de condenar as pessoas, né? E eles olham mais as regras externas, as aparências e não a essência de Deus na vida de uma pessoa. Mas eles procuram julgar aparentemente o que está por fora, o que eles vê por fora, né? Louvado seja Deus. Porque o religioso, a esfera dele é na terra, a visão dele é da terra e não do céu, mas sim na terra, nas coisas do mundo. Eles priorizam essas coisas. Isso são os religiosos. Louvado seja Deus. E eles também gostam de colocar fardos pesados sobre as pessoas, né? Eles mesmos não gostam de carregar, mas gostam de impor cargos ou fardos, né, pesado na vida dos servos de Deus. Louvado seja Deus. Eles são pessoas que colocam fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmos não carregam. E eles, né, também são cobiçosos. E eles não, são pessoas que sem lei e sem misericórdia. Louvado seja Deus. Eles não
exerce a misericórdia de Deus em suas vidas. Por causa do seu orgulho, são pessoas muito orgulhosas, né? E eles buscam honra humana, honra para si mesmo, em vez de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita, ela é agradável. Então, eles procuram se priorizar a si mesmo e o ser humano, né? A humanidade, em vez de priorizar a Deus, as coisas de Deus. Louvado seja Deus. E eles são focados nas coisas da terra, são negligentes das coisas espirituais. Eles preferem as coisas da terra, né? Esses são os religiosos. E hoje em dia tem muitos religiosos que pensam que estão servindo a Deus e não estão servindo a Deus. São meramente religiosos. Estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas estão servindo o homem, são religiosos e não servos de Deus. Louvado seja Deus. E eles gostam muito assim de condenar as pessoas, né? Eles têm autoridade e eles são pessoas que não exercem a misericórdia, mas sim a condenação, né? Eles têm autoridade para condenar outras pessoas, né? Eles são religiosos ligados nas tradições judaicas. Louvado seja Deus. Então, esse é o papel de Nicodemos, um homem religioso que foi ter com Jesus. Então, ele ainda não tinha o novo nascimento, ele não tinha nascido de novo, ele era de uma seita, de uma igreja, mas ele não tinha ainda tido o novo nascimento. Então, ele chegou, né, num dia à noite, a conversar com Jesus. E Jesus, ele disse, né, como diz aqui no versículo 3, disse-lhe Jesus, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? É pela fé. Então, os religiosos, eles não têm fé. Eles apenas exercem uma religião nesta terra, mas eles não têm fé, né? Louvado seja Deus. Eles não receberam o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. E para que nós possamos ver o reino de Deus é pela fé. Começa pelo novo nascimento e pela fé. Nós vemos pela fé, nós começamos pelo novo nascimento, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele no nosso coração, para que entre no nosso coração, trabalhe em nossa vida, e é pela fé. E pela fé, o Senhor Jesus começa a trabalhar em nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Louvado seja Deus. E aí Deus e Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ele vai nos tirando do reino das trevas para o reino da luz. Então aí já começa o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Não é algo assim automático que você já piscou o olho e pronto. Não, é um processo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, é um processo que nós vamos viver. É um processo contínuo, uma vida no Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos conduzindo à verdade. Louvado seja Deus. Então, primeiro, né, ele vai acrescentar fé. Nós precisamos de fé para poder ver o reino de Deus. Louvado seja Deus. E o reino de Deus, nós vamos experimentar a soberania de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. E nós vamos priorizar a vontade de Deus em nossa vida. Os religiosos priorizam as coisas da terra,
Mas aquele que tem um novo nascimento, ele vai priorizar as coisas de Deus, as coisas do céu. Louvado seja Deus. Então, para que nós possamos ver o reino de Deus, precisamos ter fé. Fé em Jesus Cristo, fé naquilo que Jesus está falando conosco. Louvado seja Deus. E Nicodemos indagou, né, Jesus, como pode, né? Como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, né? E Jesus, ele respondeu, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E se nascer de novo é da água e do Espírito. E diz aqui, né, no versículo 3, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse nascer da água significa, do significado é o batismo. Nós precisamos ter um novo nascimento, aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador. Nós precisamos passar pelas águas do batismo. É um cumprimento, é uma obediência à palavra do Senhor. Nós precisamos se batizar nas águas, louvado seja Deus. E também, da água também significa a palavra de Deus, né? A palavra de Deus também tem o significado da água, a água purificadora. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, diz assim, que para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus também significa a água que nos purifica, a água que nos santifica também, que vai nos purificando, tirando as vestes velhas, né? As vestes mundanas de dentro para fora, né? As coisas do mundo, para que vai lavando, né? Conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus, recebendo em nosso coração, aceitando, crendo e obedecendo, então essa palavra vai nos lavando. Louvado seja Deus, o trabalhar de Deus é muito lindo em nossas vidas. Louvado seja Deus. E para que nós possamos ver, né, o reino de Deus, nós precisamos receber a palavra de Deus no nosso coração, aceitar de todo o coração e deixar que ela flua em nossas vidas, deixar que ela limpa em nós as impurezas que está dentro de nós, tirar o orgulho, a avareza, tudo que não pertence às coisas de Deus. A água, que é a palavra de Deus, ela vai nos limpando, nos lavando. Louvado seja Deus. Então precisa ser uma prática, né? Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós não podemos ser meramente ouvinte, ser religiosos igual Nicodemos, só ouvir, né? E ver as coisas do mundo mundana. Não, nós precisamos deixar que a palavra de Deus entre em nós e nos limpa, faz uma limpeza como um rio, né? Cada dia que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, ela vai penetrando e vai nos limpando quando nós deixamos, porque muitos resistem à palavra de Deus. Muitos é orgulhoso e acha, não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para outro, mas toda a palavra de Deus, ela precisa ser bem-vinda em nossas vidas, louvado seja Deus. E quando ela é bem-vinda, quando nós recebemos, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador e recebemos a sua palavra, as suas instruções, nós vamos sendo limpos, lavados pela água purificadora, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lindo demais trabalhar do Senhor, né? Louvado seja Deus. E aí nós também queremos anunciar, né, a palavra do Senhor, nós vamos vivendo e anunciando, né, as boas novas. Louvado seja Deus. Isso é uma vida no Espírito. Somente os que são nascidos de Deus é que têm o desejo de falar da palavra de Deus. Os religiosos, eles ficam escondidos, oculto. Não pode, eles não pode falar.
né? É porque eles não deixam que a palavra de Deus entre, só vem, bate e vai embora a palavra de Deus. Eles não deixam, não se abre o coração para a palavra de Deus entrar e fazer morada através do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E nós precisamos viver uma vida de transformação. Nós somos transformados, né? Pela palavra e pelo Espírito Santo, como diz aqui, quando Jesus respondeu para Nicodemos, que nós precisamos nascer da água e do Espírito. A água, que é a palavra, e o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus permaneça em nós. Muitas vezes a pessoa aceita o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Naquela hora, Jesus mostra, sim, maravilhas, mas depois, com o tempo, com o passar do tempo, a pessoa vai se desviando das coisas de Deus e o Espírito Santo de Deus vai se apagando em nós. E nós não podemos deixar que o Espírito Santo de Deus se apague em nossos corações. Louvado seja Deus. Lá no livro de, acho que Colossenses ou Tessalonicenses fala, não apagueis o Espírito Santo de Deus, que é para o dia da redenção. Nós vamos ser salvos através do Espírito Santo de Deus. E a religião, ela vai apagar esse Espírito Santo de Deus da sua vida. Ela não vai querer que você saiba, talvez por não entender direito as coisas de Deus. Então, vai aquela enrolação onde o Espírito de Deus vai sendo apagado. Aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus. Jesus abriu assim o leque, mostrou tantas coisas, tantas maravilhas, coisa mais linda. Mas depois aquilo foi, eu não fui exercitando. Então foi assim se acomodando na religiosidade e aquilo vai se apagando. Né? E quando a gente vê, a gente não percebe, já está no fundo do poço. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus apagar em nossa vida, nós vamos para o fundo do poço. Ficamos cegos espirituais, não entendemos nada da vida, nada das coisas de Deus. A palavra vem e volta, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Não tem espaço para entrar no coração. O escutar é uma coisa e o ouvir é outra. O escutar entra aqui e sai aqui. Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve e deixa que a palavra de Deus desça no seu coração, faz morada no seu coração. A palavra do Senhor, louvado seja Deus. Então, aí esta palavra é uma sementinha, e dessa sementinha ela vai crescendo, e conforme vai crescendo, ela vai querer dar frutos, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, meus queridos, amados irmãos, a nossa vida no Espírito é uma vida de transformação. Todos os dias ela precisa ser transformada, renovadas. Nossa vida precisa ser transformada, a nossa mente precisa ser renovada, transformadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, louvado seja Deus. Então, nós precisamos priorizar o reino de Deus, primeiramente as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Em vez de nós priorizar as coisas do mundo, as coisas mundanas, nós precisamos priorizar as coisas de Deus, priorizar o reino de Deus. Então, primeira coisa, quando nós levantamos, buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Porque quando nós levantamos, nós vamos orar, pedir a orientação de Deus, a direção de Deus para com as nossas vidas, para que nós não venhamos se apegar com as coisas do mundo, mas que nós venhamos ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é, daquilo que pode entrar no nosso coração e daquilo que não pode. Louvado seja Deus.
Então, essa é uma vida no Espírito. Primeiramente, nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Louvado seja Deus, para que nós possamos ver o reino de Deus. E nós vemos pela fé. Através da fé, nós vamos viver uma vida pela fé e crendo e recebendo a palavra do Senhor, porque é uma luta, é uma batalha espiritual. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não vai querer que você veja o reino de Deus. Ele não vai querer que você entre no reino de Deus. Ele vai pôr barreiras, de todo tipo de barreiras, para que você pare no meio do caminho, para que você não prossiga a sua vida de cristão, de um servo de Deus, e para que você não vá para o céu, porque a nossa vida para o céu é uma corrida, é um caminho, e nós não podemos parar no caminho, nós precisamos prosseguir em frente, entendendo as coisas de Deus, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Nós não podemos ser somente ouvinte, mas nós precisamos ser praticante da palavra do Senhor. E nisso nós vamos sendo lavados e purificados e transformados pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E essa é uma direção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E para que você ou eu venha entender as coisas de Deus, primeiramente nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deu para entender alguma coisa? Deu, né? Louvado seja Deus. Se você abrir o seu coração para as coisas de Deus, tenha certeza que você entendeu e vai guardar e vai praticar para a glória de Deus. Se você deseja a sua salvação, da sua alma, do seu espírito, você precisa ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus no seu coração, viver e praticar. Não seja meramente ouvinte, mas praticante. E já aproveita, pratica essa palavra. Compartilhe com alguém que você ama. Alguém que veio na tua cabeça neste momento, alguém que você ama e que precisa de um novo nascimento. Compartilhe para essa pessoa. Você vai ajudar eu também evangelizar, na evangelização do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda há de fazer, porque a obra dEle ainda não terminou na minha vida. Porque cada dia que nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Eu não sou perfeita, mas estou caminhando o caminho da perfeição e se aperfeiçoando a cada dia para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E assim eu desejo que você também possa ser um participante do reino de Deus e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai Santo, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor me arrancou da escuridão das trevas, Pai, e me trouxe para o teu reino, um reino de paz, de amor, de gratidão, de adoração, de misericórdia, Deus. Quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim. Te louvo e te agradeço porque eu deitei, dormi, acordei, me levantei porque o Senhor me sustentou. Porque eu sei que eu não sou nada sem o Senhor. Oh, Xaramanaia, aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o teu nome, meu Rei. Assim, meu Pai amado, eu te peço pela minha vida, pela minha família, pela vida dos meus irmãos, que venham ouvir esta palavra, que venham falar nos seus corações e que cada um de nós possamos ter um novo nascimento, Senhor. Nascer para um novo dia, um novo tempo na sua presença, com coisas novas, porque o Senhor é um Deus de novidade de vida, Senhor.
O Senhor todos os dias tem coisas novas para nós, ó Pai. Ó Pai querido, Pai santo, assim eu te peço pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos, Senhor. Da graça, da força, da entendimento, da discernimento do alto céu, Pai. Para que nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que o Senhor tem nos chamado. Aleluia, glória a Deus. Nos fortaleça, nos dá graça, nos dá força, sabedoria do alto céu. Ajuda aqueles que estão, Pai amado, encarcerados em cadeias espirituais, Senhor, que não tem meios de sair, Pai, mas o Senhor é poderoso para, com a sua poderosa mão, quebrar as cadeias do inferno, Senhor, as cadeias do vício, da prostituição. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Rei da Glória, envia teus anjos, ó Deus, a trabalhar a favor do teu povo, como diz a tua palavra, meu Senhor, que o Senhor envia anjos a trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Oh, Xaramanai, aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é teu nome. Alcança, ó Deus, pelas suas infinitas misericórdia. É a tua misericórdia a razão de nós não sermos consumidos. Oh, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai querido, Pai santo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade. Sê com a minha vida, sê com o teu povo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E fique na paz. E deixa que essa palavra possa entrar no teu coração e venha te dar entendimento. Venha da sabedoria, venha da graça, da força, da entendimento e que você possa prosseguir em frente. Não pare no caminho. Não pare no caminho, mas prossiga em frente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e shalom.